Boa noite, a paz a todos, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aí com mais um vídeo, deixa eu dar uma acertadinha aqui que está meio tombado. Vamos nós então agora, né? Eu gostaria de estar falando da vida espiritual, que a gente depende da vida espiritual para entrar em contato com Deus, né? E dependemos da alma também, mas a alma ela cuida mais do corpo, né? Que é a carne, nas suas emoções, nas suas necessidades e nos seus prazeres, certo? Então a palavra de Deus que eu quero ler, ela está em Colossenses capítulo 1, onde Paulo está falando com o povo lá de Colosso, que ele está orando por eles e agradecendo a Deus pela sinceridade deles, onde está no capítulo 1, versículo 9, está assim: por esta razão também nós, desde em que ouvimos, não cansamos de orar por vocês e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno no Senhor, né, no Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, quer dizer, para viver de modo digno no Senhor Jesus, para ter inteiro agrado de Deus, né, o agrado do Senhor. Aí, em que nós vamos melhorar nisso, falando para eles? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus em toda boa obra. Tudo aquilo que é bom, né? Está firme. Sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da glória, que essa glória é a glória de Deus. Em toda perseverança e longanimidade com alegria, né? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para que vos cabe toda a herança dos santos na luz. Então, nós vimos aqui que principalmente a coisa que ele está pedindo aqui é uma ligação com Deus espiritual. É desse assunto, entendeu, que eu estou querendo hoje a gente falar dele, para que os que ainda não entendem bem o lado espiritual, da alma e do corpo, possa-se, então, também exercitar essa parte de forma tal que venha crescer na presença de Deus. Bem? Vamos nós, então, aqui, né? Esse capítulo não é só ele que trata desse assunto, tem muitos outros livros da Bíblia que falam de corpo, alma e espírito, tá? Um deles que fica muito claro que o espírito está pronto, entendeu? E às vezes a carne não está, que a carne é dirigida pela alma também, né? Então o diabo, já falei no outro vídeo passado, que o diabo queria prejudicar Pedro. E Jesus falou: olha, Pedro, toma cuidado, porque o diabo queria dar um pega em você, mas eu o repreendi, porque você toma cuidado, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, ali, quando ele fala carne é fraca, é porque a carne é regida pela alma, né? A alma, ela está principalmente no sangue, aí está lá escrito na palavra de Deus no Antigo Testamento que ela está no sangue, né? E então, eu sou um espírito, né? Eu sou um espírito. Esse que está falando agora aqui é um espírito. Então, você está vendo a parte da carne. Mas o eu, lá de Gênesis, que é semelhança de Deus, e você também na semelhança de Deus, você tem um espírito aí dentro que é a semelhança de Deus. A senhora, o senhor, né? O jovem, né? Então, a alma, ela funciona com o quê? Na parte das emoções. Se bem que o espírito não é tão com a parte emocional tanto quanto a alma, mas a alma, ela cuida de muitas coisas intrínsecas às emoções, né? Uma das doenças mentais, doença de ansiedade, de estresse, de desgosto, amargura, tudo isso está ligado à alma, mas o espírito também pode ser quebrantado, entende? Ter um coração, ter um espírito quebrantado, alguma tristeza pode vir também no espírito, mas quem cuida mais dessas coisas é o espírito nosso, porque é o espírito da gente que entra em contato com o espírito de Deus, né? E então dali Deus começa então nos dar força espiritual para que nós possamos assim
viver uma vida melhor espiritualmente. Porque o homem que não vive bem espiritualmente, ele está como? Só mesmo na direção dos prazeres da alma, né? E os prazeres da alma são bons? São, mas a alma é meio desequilibrada, então há em excesso, né? O cara que quer ter 2 mulheres, o cara quer ser dono do mundo inteiro, o cara quer ter do dinheiro, o cara quer roubar, o cara quer matar, vai uma série de coisas das quais a alma põe o sujeito no perigo, porque a alma descontrolada, ela pode ser ferramenta na mão do diabo. Simples assim, tá? Então, o espírito, ele tem que ter a direção de Deus para administrar a história do eu, né, que sou eu, meu espírito, eu estou ligado em Deus, então o Deus põe no meu espírito força para eu administrar a minha história na presença de Deus, entendeu? E com isso, o meu espírito também vai administrar a minha alma, em algumas coisas das quais eu, por exemplo, gostaria de ser viciado em alguma coisa que é ilícita. Eu estou firme no Espírito de Deus, a minha alma não vai ter liberdade para fazer isso, né? Alguma coisa promíscua, né? N coisas promíscuas, N coisas das quais eu não devo fazer, primeiro por causa do meu bom caráter, primeiro por causa da minha salvação, por causa do Espírito de Deus que não vai concordar com essas coisas. Então, a minha alma que quer fazer determinadas coisas que não condiz com aquilo que Deus tem para mim, então o meu espírito vai fazer a minha história e vai também administrar a minha alma. Então não vai administrar. Alma e espírito, né, trabalham numa dupla. As emoções boas, a alegria, né, as riquezas familiares, o gozo da alegria de conhecer, de estar amando, ser amado, essas emoções todas limpas e puras, das quais podem existir em nós, que é principalmente o amor ágape, que é o amor de Deus. Eu não vou ter o amor eros, né, de amor eros, ou então outros amores que tem aí, então coisas das quais vai ser carnais, então isso pode me atrapalhar. Então eu tenho que, o meu eu precisa de ser autor da minha história com a ajuda do Espírito de Deus. Em resumo é isso, tá ok? Nós temos então, uma das coisas que nós temos que ter cuidado nas emoções, também no espírito, é claro, porque no espírito e na alma, a alma ouve também vozes, entendeu? Como o espírito também ouve vozes. Não tem coisa que a gente está um dia querendo fazer uma coisa e não sabe o que fazer e tal, alguém fala assim, corta desse jeito, ou aperta, ou faz isso, ou faz daquele jeito que vai dar. Isso na vida é uma coisa que todo mundo tem, principalmente quando a pessoa tem amigos ou então conhecidos que querem ajudar. Então, na nossa alma e no nosso espírito pode ter vozes malignas ou benignas. Então, o inimigo de nossas almas, né, os demônios, eles também põem mensagem na gente, entendeu? Se você não tiver um espírito estruturado em Cristo Jesus, está sujeito a essas coisas. Agora, se você tem um espírito estruturado em Senhor Jesus, no espírito dele, que é o espírito que ele falou, não vos deixarei órfão, mas estarei convosco todo o tempo da vossa vida. Lá falou até o final dos séculos, né? Então, nós temos essas vozes que são audíveis, que não são audíveis, mas que entram no nosso sentimento, que a gente tem que estar em Cristo para poder estar firme. E tem outras que são aqueles que são mensageiros mesmo dos demônios, as pessoas que nos enfrentam com briga, com confusão e coisa toda, das quais eles não têm um filtro para impedir as mensagens malignas, tornam-se pessoas que vêm até nós para atrapalhar nossas vidas espirituais, para atrapalhar o nosso equilíbrio espiritual, entendeu? Então pode ter pessoas assim. Então o espiritual discerne bem tudo, está escrito lá em Coríntios, e ele de ninguém é discernido. Porque às vezes a pessoa que é tão espiritual em Cristo, quando tem alguma coisa demoníaca, uma pessoa
ou uma atitude de uma outra pessoa que nem você conhece, ou pessoa que você conhece, fala, está repreendida em nome de Jesus. Você não fala. Às vezes você pensa, e aí tem coisa. Porque o espiritual, ele começa a discernir. Deus fala com a gente. Então, esse meu eu, ele precisa de administrar a alma e fazer a sua história, porque é fundamental para a nossa história que nós também temos uma outra coisa. Nós temos que nascer de novo. Então, se a pessoa... quase todos os vídeos meus eu falo disso, porque eu acho que é importante a gente ter esse entendimento de que tem uma necessidade de nascer no Espírito. Né? Ele veio, João escrevendo, falando... Jesus, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o aceitou. Ele é a luz, mas eles preferiram as trevas. E então, mas todos quanto o aceitou, todos quantos creram neles, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceu da vontade do homem nem da mulher, mas nasceu da própria vontade de Deus. Então, Deus tem um novo nascimento devido à morte que teve lá no Éden. A morte do Éden ali foi uma morte espiritual. Deus conversava com o homem na virada do dia. Então o que ocorreu é que Deus distanciou-se do homem e o espírito do homem ficou apagado. Então agora ele tem que estar lutando para voltar para Deus. E até então, em Cristo Jesus, as pessoas não conseguiam voltar. Veio Moisés, veio os profetas, veio todos, mas acontece que até os judeus se atrapalharam todos sendo povo de Deus, concorda? O que acontece? O que acontece é que Deus quer ter um relacionamento conosco. E aí, então, o que ele fez? Veio, se fez homem, nascendo de Maria, né, uma santa mulher. Nós não a adoramos, mas ela é uma santa mulher. Só que ela é uma santa mulher que não está no céu fazendo milagre para ninguém. Né? Nós não cremos assim, porque a Bíblia não nos dá base para isso. Você que é católico, você que concorda em adorar Maria, eu não estou te dizendo que é pecado, porque você não está entendendo isso, né? Deus perdoa a falta de informação que a pessoa não tem. Eu ia falar ignorar, né, que vem da ignorância daquilo. Então, o que acontece que a pessoa nascendo de novo, o espírito dele é vivificado e ele começa agora como criança que vai aprendendo as coisas gradativamente. Por isso que nesta noite você está assistindo este vídeo, para que você cresça sabendo que tem coisas muito grandes e interessantes que Deus quer informar para você, para nós, que a gente precisa. Tem um escrito na palavra de Deus, em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Né? Jeremias 3:33. Então, nós estamos vendo aqui, porque tem uma finalidade, entendeu? Da direção do Espírito nas nossas vidas. Quando há uma junção de alma e espírito, aí é uma consolidação. Quer dizer, alma e espírito trabalhando juntos para o bem-estar espiritual, o bem-estar do corpo também. Porque o corpo precisa de quê? Tem os seus prazeres lícitos, aquilo que se pode ter prazer, né? Aquilo que se pode comer, beber, divertir, viajar, ir à praia, bater uma bola, né? Jogar um futebol sem nenhuma ignorância, uma coisa gostosa, ir para um campo, ver as coisas no meio rural, tem tanta coisa boa, reunião em família para a gente dar gargalhada e falar das coisas que as crianças fizeram quando estavam tudo pequenininhas ainda, né? Após o almoço, tem sempre esse bate-papo, né? Então, o conhecimento nosso, ele está à vontade para nós no mundo que nós estudamos nas escolas, né? Estudamos aí, básico aí é português, matemática, né? A ciência, vem a física e outro, etc, né? Então, nós estudamos isso no dia a dia para que nós possamos aprender o quê? As coisas das quais nós vamos viver no dia a dia, de acordo com o curso que eu vou fazer, de acordo com a função que eu vou ter, né? Eu estudei metalurgia, né? Me formei em técnico de metalurgia porque eu precisava de metalurgia, né? Outro estudou, sei lá, medicina, tantas outras coisas, etc. Para viver uma vida pela qual eu
no mundo que eu vou viver, preciso saber. Então, para ir para o céu também, é bom que nós saibamos as coisas que o Espírito vai ter lá, para que nós já daqui, já chegar lá treinados 100% para entrar no céu, já glorificando a Deus, adorando a Deus e sabendo tudo que é lícito saber. Nem tudo é lícito, nem tudo é claro para a gente saber ainda, mas no momento certo vai ser revelado todas as coisas para nós. Aleluia, amém? Glória a Deus, né? Então nós vimos aqui que esse zelo, esse zelo que a gente sente aqui como, né, ser meticuloso, né, zeloso com as coisas de Deus, para que possamos assim aprender mais. Então nós vimos que ali o apóstolo Paulo recebeu a notícia de Epáfras, né, ali no Colossenses capítulo 1, e ele falou com ele: olha, eu quero que vocês cresçam espiritualmente no conhecimento de Deus. Eu quero que vocês tornem-se unânimes cada dia mais. E eu li aqui, eu estou orando por vocês, porque eu soube que o amor de vocês para com os santos é muito lindo. Então, ter amor um com o outro, né, é de respeitar o semelhante e amar as pessoas, isso faz o espírito e a alma também crescer. Ódio, tristeza, angústia, xingaria, gritaria, o apóstolo Paulo disse que isso não vai a lugar nenhum. Isso aí vai abrir o quê? Janela, porta para o mal entrar. E nós não vamos dar esse lugar para o diabo, não. Nós vamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, tudo bem, né? Ele falou aqui assim no capítulo 6, né? Ele estava dizendo, o amor ao próximo. Ele disse aqui que eles entendessem a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos. Então, nós somos instruídos pelo Espírito Santo a conhecer a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Graça de Deus é um favor imerecido que quase todo evangélico sabe isso, ou todos sabem, né? Graça de Deus significa que Deus, quando veio na pessoa de Jesus na terra, ele só fez o bem e morre como pecador, sem ter pecado. Por causa de todos os pecadores, ele morreu pagando o nosso pecado para liberar nossa comunicação novamente com Deus. Nós estamos liberados para comunicarmos com Deus agora. João 3,16, conhecidíssimo, né? Você que é evangélico sabe disso, né? João 3,16, qual que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse não morra não é o não morrer aqui da carne, a separação de espírito, do corpo e do espírito, mas é o morrer pós-morte, tem uma outra morte, que é a morte do inferno, né? Então ele falou aqui, o vosso amor no espírito. Quando nós amamos espiritualmente, aí há uma força extra, ou, né, muito forte. Quando eu amo espiritualmente as pessoas, há uma ligação espiritual entre irmãos, porque nós voltamos então pelo novo nascimento a ser família de Deus, irmãos de Jesus, então nós somos irmãos espiritualmente falando, gerados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, certo? Posso ter boa amizade, tenho bons amigos, muitas pessoas que eu me dou muito bem com elas, mas no fundo, elas não são meus irmãos. São meus irmãos em quê? Na criação. Todo mundo é irmão na criação, como ser humano criado por Deus. Agora, para ser irmão em Cristo Jesus, tem que nascer espiritualmente. A Bíblia que falou, não é os crentes, não é negócio nosso. Isso é projeto de Deus. Ele criou um novo projeto para agregar para si novamente as nossas vidas, né? Então aqui falou no capítulo 1, versículo 9 que nós lemos, que transbordei de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele está dizendo aqui que transbordei de pleno conhecimento. Então, esse pleno conhecimento de Deus é aquilo que eu falei da necessidade do estudo que nós fazemos na Terra para ter conhecimento das coisas que são necessárias para nós sobrevivermos, alimentar, comprar, vender, essa coisa toda. Então, é preciso também ter
essa sabedoria, que é por vocês transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu me ligo, o meu espírito ligado em Deus. Porque se meu espírito está ligado em Deus, eu estou ajudado por Deus. Se eu não tenho um espírito, eu não aceito Jesus, eu não concordo com esse negócio de crente, eu não gosto de protestante, negócio de crente, eu detesto crente. Então, tudo bem, você que detesta crente, você está dizendo, eu não quero o Espírito de Deus me guiando, e você vai dar a liberdade de outro Espírito te guiar. Ainda que não na totalidade, não. Tem gente que tem um espírito bom, apesar de não concordar com a palavra de Deus, que o diabo não tem muita, não tira muita farinha com o cara. Mas tem gente que você vê aí, o cara entrega as drogas, larga mulher, larga filho, larga mãe, larga pai, larga tudo. O cara junta com uma turma aí que não vale nada, estraga a vida dele, e então, porque pensa que eu não quero estar preso em Deus, mas está preso todos os sentidos da vida, está todo enrolado, sem direito a nada, espiritualmente falando, só nos prazeres demoníacos. Misericórdia, né? E ele fala ainda no versículo 11 do capítulo 1 de Colossenses, dizendo assim, né? Fortalecido com todo o poder, na força da glória, e toda perseverança e longanimidade com alegria. Longanimidade é ser longânimo, né? Ser longânimo, paciente, é não ser uma pessoa que fala sem pensar, uma pessoa que seja abruptadamente de facilidade de estourar com os outros, porque todo mundo que estoura demais cria muito problema para si mesmo e também para os outros, né? Mas ser longânimo com alegria, porque quando você é equilibrado, você consegue se equilibrar, não é todo mundo que consegue isso não, tá? Tem gente que até é crente, é evangélico, estuda, mas ser longânimo é muito difícil. Mas só que é uma coisa, o Espírito Santo te capacita. Se eu não sou longânimo, se eu sou explosivo, então eu tenho que pedir ao Espírito Santo de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, mestre, me ajuda aí, Senhor, eu quero ser longânimo, né? Então nós temos aí em 1 Tessalonicenses, agora eu vou falar de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, capítulo 5, versículo 23, que nós temos a parte física, que é o corpo, nós temos a alma, que é mente, vontade, sentimento, emoções e personalidade da alma. Depois vem o espírito, que é a parte que se relaciona com Deus, que é a percepção espiritual, que é uma comunhão espiritual. Então eu tenho essas três partes do corpo. Então a minha alma que tem a mente, vontade, sentimentos, emoções e a personalidade, então tem pessoas que a personalidade dele está toda estragada, porque a alma está dominando tudo. Não tem jeito, o cara, tudo dá errado, né? E tem pessoas que têm uma alma também que não entra em nada de nada e tem uma acomodação tal, que é parado, sem iniciativa, boas, né? Iniciativa que vai ajudar a ele, ajudar os outros, fica uma alma parada, pedir direção a Deus do Espírito para libertar-se e tornar uma pessoa ativa, né, naquilo que é necessário, como marido, como filho, como esposa, como esposo, como empregado, como patrão. O patrão, né, patrão, se é patrão, é porque ele já arrumou a vida dele, né? Então, o corpo físico, ele não tem tanto problema, a não ser a enfermidade, que tem a enfermidade, N enfermidade que o corpo pode ter. Agora, tem enfermidade que é da má formação da alma. Pessoa que não tem o Espírito de Deus, maldosa, pessoa ruim, pessoa de maltrato, que fala mal de tudo e está desgostosa, azeda, essa gente se torna doente. Pode adquirir um câncer,
pode adquirir doenças intestinais, então, e vai uma série. Emocional, então, o emocional, então, vai lá em cima. Daqui a pouco está no psiquiatra tomando remédio, essa coisa. Quem não é ruim, hoje em dia o mundo já está pondo a gente doente, tem que tomar medicamento, essa coisa toda. Imagina um cara que é uma besta fera, né? Que não é gente, tem gente que é assim. Então nós vimos aqui que a alma, ela tem o corpo físico, tem as suas enfermidades, essa coisa toda. Já a alma, ele tem a tristeza, o medo, a alegria, a angústia, a ansiedade, tudo isso está na alma, cara, sabia não? É brincadeira. E no espírito? Tem espírito também que fica triste, angustiado, e tem um espírito também alegre, né? Eu, particularmente, tenho um espírito muito alegre, até às vezes até me atrapalha, porque eu sou alegre demais, né? Pessoa que é alegre demais, chega no velório, fica lá tão alegre, ali tem que ser acometido, né? Chego lá tão alegre que até atrapalha. Se é irmão, então, que foi, que benção, graças a Deus que o irmão está no céu, está todo mundo chorando e eu dando graças a Deus que o cara está no céu. Não posso, né? Aí tem que segurar. Mas é verdade, sim, a nossa alegria, quando a pessoa sai dessa terra e vai embora. Minha mãe foi embora, acho que 2 a 3 anos, faleceu com 92 anos, a velhinha está na glória. Grande espírito, grande alma de Deus, a minha mãe, né? Então é uma bênção quando você sabe que uma pessoa foi, dá uma tranquilidade, entendeu? Uma alegria de dar uma tejada, daqui a pouco vou encontrá-la na glória. Então, se você quer morar no céu, aceita Jesus como seu Salvador, né? Porque eu falei que houve uma troca. E nessa troca ele tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então, você crendo, você também vai poder morar no céu e vai ser uma bênção encontrar você lá na glória. Espero que você tenha aprendido alguma coisa para exercitar o Espírito. Toma cuidado com as emoções da alma para o caminho errado, né? E ficar firme com Jesus. Seja uma bênção, tá bom? Eu quero te pedir, então, o like, né? Dá um like aí se você gostou. Dá um like porque muitas pessoas, o algoritmo entende que isso foi importante, que foi relevante, e ele vai mandar isso para mais pessoas, e pessoas às vezes estão perdidas espiritualmente, entendeu? Vendo uma vida sem a graça de Deus, e assim então esse algoritmo vai mandar isso para mais pessoas no Brasil todo, que é o interesse do irmão Brandão, tá ok? Eu quero então pedir a você que também se inscreva, né? Caso você queira, mas inscrever é bom, porque aí você vai receber sempre as minhas notificações quando eu mando um novo vídeo, ok? E também compartilha isso com bastante gente que você sabe, nos grupos que precisam saber que eles estão vivendo uma vida desregrada, só a alma trabalhando e não o espírito, que não está ligado no Espírito de Deus, para que eles possam também vir ter alegria, salvação e ter uma novidade de vida, tá bom? Porque aí sim você vai estar ajudando o Espírito Santo de Deus trabalhar. E quando eu trabalho para o crescimento do reino no interior das pessoas, a minha família e eu sou abençoado e a salvação entra na minha casa, a mão de Deus entra na minha casa, a prosperidade entra na minha casa. É assim que Deus trabalha. Eu trabalho para o reino sem pedir nada, mas Deus vai dando tudo aquilo que a gente precisa, porque foi Jesus que falou: buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Então, like, se inscreva, né? E também compartilha e faça o seu comentário. Eu te abençoo em nome de Jesus e agradeço a Deus porque você ficou até agora com paciência, assistindo e ouvindo, né? As palavras que eu falei da parte da Bíblia e da parte do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.